Carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículos de número 15 a 17. Nós faremos a leitura desses versículos. Eu quero essa manhã falar sobre a importância da espiritualidade para que possamos viver com sabedoria e propósito. Carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 15 a 17. Aqueles que encontraram, digam: Cristo vive. Versículo de número 15 diz-nos assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor por estar na sua presença essa manhã, por fazer menção da sua palavra, que o Senhor possa fortalecer não somente a minha vida, mas a vida da tua igreja, através dessa mensagem, que nesse momento a iluminação não somente me alcance, mas que os meus irmãos também possam ter as suas mentes cativas da sua palavra para compreender os teus propósitos, os teus desígnios e serem relembrados daquilo que talvez tenham se esquecido por conta dessa intensa caminhada que nós temos vivido e experimentado nessa terra. Nos ajuda, no nome poderoso de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Amém. Queridos, eu separei esse texto para que nós pudéssemos meditar, porque eu tenho refletido bastante nesses últimos meses, a partir de alguns autores, sobre a questão da produtividade, né? E do quanto nós estamos vivendo em meio a uma geração que é marcada pela correria. E ao mesmo tempo que a nossa geração é marcada pela correria, o que nós vemos é uma grande superficialidade. E no meio dessa superficialidade também uma busca por sentido. Nós vemos as pessoas mais conectadas do que nunca, mas ao mesmo tempo parecem mais confusas, vazias do que jamais elas estiveram antes. Nós vemos isso nos conteúdos que são propagados nas redes sociais, nos debates das próprias redes sociais, naquilo que é propagado até mesmo pela própria mídia. Ao passo que nós vemos muita informação, essas informações parecem informações soltas, não há uma profundidade. A tecnologia, queridos, ela permite que nós tenhamos contato com todo mundo. Talvez seja um dos principais meios que nos mostra a intensidade no processo de globalização, a tecnologia. Nós conseguimos ter informações de todo mundo num clique, movendo a barra de notícias das redes sociais. Nós temos a tecnologia à nossa disposição, fazendo com que nós tenhamos contatos em segundos com qualquer informação do mundo e até com pessoas do outro lado do mundo. Mas no meio disso nós temos visto uma grande parte de pessoas que não conseguem, diante de tantas informações, se aterem a ouvir a voz de Deus, a entenderem a importância de reconhecerem a presença e a existência do Criador. Temos acesso a essas avalanches de informações, mas o que nós percebemos é uma falta de sabedoria e discernimento de muitas pessoas, e até mesmo de muitos cristãos, para transformarem tudo isso em uma vida espiritual saudável. Muitos de nós vivemos ocupados, mas caminhando sem propósito e sem sentido. Trabalhamos muito, fazemos planos, temos projetos de vida, acumulamos metas, mas não conseguimos responder uma pergunta importante: por que estamos vivendo? Será que esse ano, em algum momento, na intensidade com que você e eu temos
caminhado nessa vida com tanta correria, com tanta produtividade, com tantas coisas para fazer, com tantas metas, com tantos projetos, será que em algum momento nós não paramos para perguntar por que estamos vivendo? Por que eu estou vivendo? Paulo, quando escreve aos cristãos de Éfeso, ele sabia muito bem que esses irmãos passavam por tempos difíceis por conta do contexto em que essa igreja estava inserida. Não à toa, ele vai começar essa carta trazendo uma conscientização bem direta a esses irmãos de que eles eram santos. Ele vai dizer aos santos que estão em Éfeso, fazendo com que aqueles irmãos entendessem que, por mais que a comunidade de fé estivesse estabelecida naquela cidade tomada por uma cultura e também pela promiscuidade, por conta da presença do templo à deusa Artemis, a Diana dos Efésios, eles precisavam entender que eles pertenciam ao Senhor, que a vida deles deveria ser vivida totalmente consagrada ao Senhor, porque eles eram santos. Paulo sabia que aqueles dias, aqueles tempos eram tempos difíceis. E o contexto daquela época não é muito diferente do nosso. Nós tínhamos ali, na cidade de Éfeso, uma cidade materialista, uma cidade tomada pela idolatria, por distrações e por pressões morais e culturais, por que não dizer assim? Por isso, Paulo aqui nesse texto que nós temos, nesse trecho que nós lemos, além de todo o capítulo 5, ele vai trazer exortações para que essa igreja possa viver de um modo sábio e espiritual, aproveitando bem o tempo, queridos, e buscando entender a vontade do Senhor. E por que não dizer que essa manhã, essa mensagem é um chamado do Senhor para nós, para que nós possamos viver com sabedoria e com propósito, permitindo que a nossa vida espiritual molde nossas decisões, relacionamentos e prioridades. E quais vão ser os conselhos importantes que nós podemos extrair, tirar aqui desses versículos que nós lemos, para que nós possamos entender que a espiritualidade é importante para que tenhamos uma vida com sabedoria e com propósito. O primeiro conselho que Paulo vai dar à igreja de Éfeso é para que eles andem em ou com sabedoria. Então, andar com sabedoria é o primeiro grande conselho direto do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso e para nós aqui esta manhã. Olha só o que ele vai dizer no versículo de número 15, se você que está com sua Bíblia aberta, versículo de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Observem a maneira como vocês estão andando, não como nécios, ignorantes, mas como sábios. Paulo aqui, de certa maneira, ele não está somente aconselhando esses irmãos, pelo que percebemos lendo esse versículo, a andarem com sabedoria, mas entenderem mais do que isso, que sabedoria é mais do que conhecimento, irmãos. Sabedoria é mais que conhecimento. Você lembra daquilo que eu disse agora há pouco, que nós vivemos no meio de uma geração marcada pelo excesso de informações? Nós, com um clique, nós conseguimos ter informações de diversas particularidades, de diversas culturas, de diversas áreas do conhecimento. A inteligência artificial está aí à nossa disposição com o chat GPT, em que nós podemos entrar num aplicativo e conseguimos ter informações a despeito das fontes, é claro, mas conseguimos ter uma alusão acerca de qualquer área de conhecimento que nós queremos saber. Alguns dias atrás eu vi uma reportagem em que, nessa reportagem dizia que a partir, não sei se já começou, que iam começar a impedir que o chat GPT pudesse trazer conselhos médicos e de saúde mental. Porque eu conheço pessoas que já consultaram o chat GPT para terem orientações psicológicas, que eram orientações que você deveria ter numa psicoterapia medicamentosa, num consultório psicológico, no consultório de um psicólogo. E as pessoas estão tendo acesso a essas informações por diversos aplicativos, inclusive pela inteligência artificial. Mas sabedoria não é acumular dados, queridos. Sabedoria não é acumular dados.
E de acordo com aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, a sabedoria está vinculada, queridos, a discernir o que agrada ou não ao Senhor, aplicando isso à vida cotidiana. Viver de maneira sábia é entender aonde Deus se agrada e aonde Deus se agrada no meu caminho, na minha caminhada, nos passos que eu dou. Se nós abrirmos a Bíblia, por exemplo, em Provérbios capítulo 9, versículo 10, nós vamos ver o conselho do sábio Salomão dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que isso diz para nós? Que a sabedoria, a partir das Escrituras, que a sabedoria bíblica, ela nasce da reverência e da comunhão com Deus. Se nós temos o Senhor, por que nós vamos confiar mais no acúmulo de dados e informações do que no próprio conhecimento que Ele nos dispõe? Por que nós vamos desconsiderar as suas orientações? Paulo aqui está nos fazendo lembrar dessa importância. Nós não precisamos nos preocupar com o acúmulo de informações e com o conhecimento a despeito de uma vida sábia. Porque o temor ao Senhor, a comunhão com Deus, a reverência com o Senhor é o princípio de uma vida sábia, é o princípio da sabedoria. Então Paulo está nos ensinando que viver no mundo real, de forma equilibrada, justa e fiel, viver no mundo real, nesse mundo físico, de maneira sábia, equilibrada, justa e fiel, está entrelaçado a essa sabedoria que provém da palavra de Deus, da comunhão com o nosso Deus. Segunda coisa que nós entendemos, para além daquilo que Paulo aconselha a igreja de Éfeso, para que os irmãos andem com sabedoria, nas entrelinhas o que nós podemos entender também é que Paulo está, de certa forma, isso está aqui, presente no versículo 15 também. Paulo não fala somente sobre a importância da sabedoria em comparação ao acúmulo de dados, ao conhecimento. Paulo também vai instruir esses irmãos a andar prudentemente, porque viver de maneira sábia, andar de maneira sábia, é andar com prudência, irmãos. E andar prudentemente é viver com atenção espiritual e propósito, é entender que a nossa vida tem um sentido, é entender que Deus nos criou para cumprirmos uma missão aqui nessa vida, e de que acumularmos informações, acumularmos riquezas, acumularmos bens dessa vida, não nos trará satisfação, pelo contrário, vai gerar, a princípio, uma vida imersa no tédio, na insatisfação, na incompletude. Então Paulo aqui vai falar para os irmãos: andem com sabedoria, porque sabedoria é mais do que conhecimento. Andem com sabedoria, ou seja, andem prudentemente, com atenção espiritual, com propósito, porque o cristão não anda no modo automático, queridos. Ele observa os seus passos, suas decisões, seus relacionamentos à luz da palavra de Deus. Nós não caminhamos ao ermo, nós temos um Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos a palavra de Deus que rege as nossas vidas, ou a princípio deve reger as nossas vidas. E esse é o filtro para que nós possamos andar com sabedoria e prudentemente. Consulte a palavra de Deus. Esteja atento no meio desse acúmulo de informações, de produtividade, de necessidade de ter que fazer, de ter que se ater a coisas. Atente para aquilo que Deus quer falar com você, meu irmão. Ouça a voz de Deus.
O salmista no Salmo de número 119, se eu não me engano, eu preguei algum tempo atrás, esse sermão aqui na igreja, do Salmo 119. O salmista vai começar o Salmo 119 mostrando a importância da lei do Senhor, e ali você tem os sinônimos, né? Os paralelismos sinônimos que são característicos de literaturas poéticas, principalmente as judaicas, as hebraicas, da sociedade hebraica, né? Que são palavras sinônimas de uma palavra principal, de uma expressão principal. Então, se você abrir o verso 1, ele vai falar sobre a lei do Senhor, e aí ele vai trazer esses paralelismos, né? A lei do Senhor, e ele vai falar sobre mandamentos, decretos, justos juízos, preceitos, porque todos esses são paralelismos que mostram a importância da lei de Deus para cercar as nossas vidas, de maneira que nós não precisemos de outros conselhos a não ser do conselho de Deus. E aí depois, ele vai falando, vai trazendo esses paralelismos, depois você lê em casa, não tenho tempo para isso aqui, mas você vai ver que depois dos paralelismos, vai do verso 1 até o verso 8. Quando chega no verso 9, que é a seção Beit, do Salmo de número 119, ele vai fazer uma pergunta: de que maneira poderá o jovem conservar puro o seu caminho? Aí uma pergunta, aí vem a resposta: observando-o, conforme a sua palavra. Observando-o, ou o quê? O caminho, está no texto. De que maneira poderá o jovem conservar puro o seu caminho? É um salmo de retorno, é um salmo que ele vai ser composto quando os hebreus estiverem voltando do cativeiro. Então eles estão no momento de júbilo, eles estão vendo o cumprimento de promessas de Deus, eles estão tendo a consciência de que Deus é o Deus da aliança, então eles vão cantar a palavra. E quando começarem a cantar a palavra, eles vão mostrar a importância dessa palavra na condução da vida deles, e alguém vai perguntar, ou se não, até mesmo o próprio salmista vai perguntar: de que maneira o jovem poderá manter puro o seu caminho? Porque os nossos antepassados pecaram e falharam, e nós fomos o cativeiro por causa dos nossos antepassados. Mas vocês que estão vendo a libertação agora, que são novos, como vocês poderão manter puro o caminho de vocês? Aí alguém vai responder, ou até mesmo o próprio salmista: observando o quê? Esse caminho, conforme, ou seja, a forma, a maneira, sobre a tua palavra. E palavra aqui no hebraico é discurso, é ensinamento. Irmãos, não existe elemento tão poderoso para trazer sentido para nós e nos trazer a orientação devida para que vivamos uma vida cotidiana, equilibrada, saudável e espiritualizada, senão a palavra de Deus. Então, o cristão que anda com sabedoria, de maneira prudente, ele é um cristão que observa os seus passos, suas decisões e seus relacionamentos à luz da palavra. O que Deus tem a dizer sobre isso? O que Deus ensina a respeito disso? É isso, queridos, é isso. Eu escrevi uma ilustração aqui. Assim como o motorista atento evita acidentes observando as placas e os sinais, o cristão sábio evita o pecado observando a direção do Espírito Santo. Esteja sobre a direção do Espírito Santo. Esteja sobre a direção do sagrado. Esteja sobre a direção do Senhor. Andemos com sabedoria. E sabedoria não é acumular dados. Sabedoria é caminhar com prudência, tendo como filtro da nossa caminhada a palavra de Deus. Segundo ensinamento, o grande ensinamento do apóstolo Paulo, que nos conecta a outras verdades importantes para a nossa vida prática. Paulo fala sobre aproveitar oportunidades. Olha só o que ele vai dizer no versículo 16: remindo o tempo,
porquanto os dias são maus, remindo o tempo. O que é remir o tempo aqui? É viver de forma intencional. É viver de forma intencional. Nós às vezes nos encontramos emaranhados de funções, fazendo muitas coisas, mas vivendo uma vida sem intencionalidade. Remir o tempo aqui é o mesmo que resgatar um tempo perdido e usar bem cada oportunidade que vem até nós para que nós possamos crescer espiritualmente, irmãos. Entenda isso, nada é mais importante nessa vida para nós que a nossa espiritualidade, que na nossa comunhão com Deus, e nós devemos remir o tempo enxergando nas oportunidades, uma oportunidade também de crescer espiritualmente, de amadurecer espiritualmente, de servir, para que façamos o bem, porque o mundo, nesse acúmulo de informações, nessa tecnologia avançada, ele nos empurra para o desperdício de tempo, porque muitos de nós achamos que produção ou produtividade, aproveitar a oportunidade, está vinculado a distrações e vaidades, e aí as pessoas estão achando que as suas conquistas, os seus bens materiais, são reflexos de uma espiritualidade sadia. Isso muito por conta da maldita da teologia da prosperidade. Aí as pessoas ficam nessa sina de produzir, de ter que ser, de ter que fazer, de ter que mostrar, de ter que expressar que é capaz, e essas pessoas vão se distanciando de uma espiritualidade vazia, mas o Espírito nos chama para viver com propósito eterno, porque nós, como igreja, fazemos parte dos propósitos eternos de Deus. Nós não fomos resgatados para esta vida, nós fomos resgatados para sermos eternos com Deus, vivermos com Deus, para Deus e para a glória de Deus. Então acorda, querido. O salmista, no Salmo de número 90, verso 12, ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Não à toa, Paulo vai dizer aqui, porque os dias são maus. Então nós precisamos aproveitar cada oportunidade, porque aproveitar as oportunidades é remir o tempo, mas não são oportunidades aleatórias. Você lembra do primeiro filtro que nós alcançamos aqui, a partir do primeiro ponto? De entender que a sabedoria é estar pronto ou apto a discernir o que agrada ou não ao Senhor? Aproveitar as oportunidades não está deslocado dessa realidade. E quantos de nós temos medo e receio e não queremos compromisso com Deus por conta de sabermos que Deus tem o poder de mover até mesmo as minúsculas peças do mosaico da nossa vida? Deus move, Deus ajeita, para que o que participe da minha vida seja aquilo que agrada a Ele, de maneira que aquilo que não agrada a Ele, Ele descarta. Bendito seja Deus por isso, porque essa é uma maneira de Ele nos resgatar diariamente, de Ele ir nos moldando a sua vontade. E Paulo vai dizer: os dias são maus, então vocês precisam aprender a remir o tempo, a aproveitar as oportunidades, entendendo que as oportunidades podem vir para fazer com que vocês cresçam espiritualmente, ou que vocês amornem e deixem a espiritualidade secar. Paulo aqui, ele não está deixando de reconhecer, queridos, a maldade e o caos da época. E os valores daqueles dias estavam invertidos, hoje os valores também estão invertidos. A pressa tem substituído a sensibilidade. As pessoas cultuam com pressa. E aí, nós vemos uma realidade que é visível para nós,
de pessoas exaustas espiritualmente, porque elas estão o tempo todo correndo, elas estão o tempo todo aceleradas. Mas o cristão, ele não se entrega ao ritmo do mundo. Amém, queridos? O cristão não se entrega ao ritmo desse mundo. Ele organiza a sua vida para priorizar aquilo que tem valor eterno. A oração, a meditação na palavra, comunhão, serviço, santidade, tudo isso deve ser prioridade para nós, porque senão nós viveremos exaustos espiritualmente. Nós chegaremos num momento como esse de comunhão, de alegria, de fortalecimento espiritual, olhando para o relógio. Que horas tem? 10 minutos passa, que horas tem? 20 minutos, que horas tem? De 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos, tem pessoas olhando o relógio. Você conhece alguém assim? Como as pessoas estão aceleradas, que passa 5 minutos e já está perguntando, que horas tem? Que horas tem? Tédio. É esse impulso, esse ritmo do mundo, alcançando a vida de muitos de nós, mas essa manhã, melhor dizendo, Deus está nos instruindo e nos orientando para que possamos reorganizar a nossa rotina, a nossa vida cotidiana, priorizando a oração, priorizando a comunhão, priorizando o serviço, priorizando santidade. Coloque o Senhor como prioridade da sua vida, para que você consiga sobreviver nesses dias maus. Porque você, como um cristão, você não está aqui para correr atrás de status. O status não é a sua prioridade. Você, como cristão, sabe, investe tempo em ouvir a Deus, ensinar os filhos no caminho e servir com amor à igreja. Porque nessa correria, até seus filhos estão sendo escanteados. Até a sua casa está sendo colocada de lado. Eu nunca pensei que um filme, ao passar dos anos, ele fosse fazer tanto sentido para mim, como aquele filme do Adam Sandler chamado Clique, em que ele tem um controle remoto na mão, e ele quer projeção financeira, e ele consegue projeção financeira com aquele controle remoto, mas no final ele perde o que há de mais valioso para ele no filme, que é a sua família. Porque com o excesso de produtividade e anseio por status e por ficar rico, ele consegue ficar milionário, ele consegue se tornar um homem de influência, com o controle na mão, mas ele começa a perder a sua família. Graças a Deus que nós não temos um controle na mão. Graças a Deus que nós temos um Deus que controla todas as coisas. E pensa, se nós, cada um de nós, mesmo não tendo o controle na mão, nós conseguimos ainda embaraçar as coisas. Imagine se nós tivéssemos o controle na mão, irmãos. Isso mostra o cuidado de Deus. Isso mostra como Deus gela com as nossas vidas. Isso mostra como Deus poderia muito bem fazer com que nós chegássemos aqui essa manhã e Deus não estivesse nem aí para a nossa preocupação com TCC, com faculdade, com concurso público, com promoção no trabalho, com melhora na vida financeira, mas Ele se preocupa tanto com cada um de nós, que essa manhã Ele está nos orientando. Reorganize as suas prioridades, porque a minha presença deve ser a sua prioridade. Entenda isso, querido. E aí eu encerro a minha participação com o terceiro ponto. Primeiro ponto, andar com sabedoria. Segundo ponto, aproveitar as oportunidades. Terceiro ponto, buscar e cumprir a vontade de Deus. Você já questionou ao Senhor qual é a vontade dEle? Porque o sábio, ele busca entender e não apenas sentir. Olha só o que Paulo vai dizer no versículo 17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei.
qual seja a vontade do Senhor. O que Paulo quer que a gente subentenda aqui nas entrelinhas desse tópico, sobre buscar e viver ou cumprir a vontade de Deus? Que a vida espiritual equilibrada envolve razão e fé. Uma vida espiritual equilibrada envolve razão e fé. Então, o sábio, ele não busca entender somente. Não, ele não busca sentir somente, ele busca entender também. Porque não basta vivermos somente de emoções, de sensibilidade. É preciso que nós tenhamos discernimento espiritual, queridos. Discernimento espiritual, crente. Irmão, irmã, discernimento espiritual, entender. E aí que a gente começa a perceber por que muitos crentes estão desorientados na casa de Deus. Porque eles não conseguem compreender e entender que nós compreendemos a vontade de Deus através da sua palavra. E na meditação dessa palavra, essa mesma palavra é confirmada pela ação do Espírito Santo. Porque a vida cristã, ou a vida espiritual equilibrada, envolve razão e fé. Razão e fé, que estão baseadas nas Escrituras. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1 a 3, ele vai falar sobre a natureza da fé. E aí depois ele vai trazer a lista daqueles que nós conhecemos ou chamamos de heróis da fé. Mas antes ele vai trazer a natureza da fé. Ele vai definir fé, ele vai falar sobre o testemunho da fé, e no versículo 3 ele vai fazer a conclusão do que é a natureza da fé. Aí ele vai começar: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Pela fé, os antigos deram um bom testemunho, testemunho da fé. Verso 3: pela fé, entendemos que o mundo, ou os mundos, ou o universo, foram criados pela palavra de Deus. Pela fé, entendemos. A palavra grega utilizada aqui, ela sugere enxergar com a mente. Porque o cristão não vê, não enxerga por vista. Ou ele não vive pelas vistas, ele vive pela fé. E aí ele vai explicar para esses irmãos por que eles têm que enxergar a mente, com a mente. Porque os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então a origem da fé é em Gênesis 1. E a origem da fé em Gênesis 1 está pautada numa expressão: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Deus fala, as coisas acontecem. Só que a ideia do autor dos Hebreus é que nós entendamos Deus não somente com aquele que fala, mas ele pensa e por isso ele fala. Então ele agiu com a sua mente e sua sabedoria eterna, e pela sua sabedoria eterna ele vai trazer à existência aquilo que não existia, inclusive a realidade da fé. Aleluia, bendito seja Deus por isso. E é por isso que ele jamais vai desconectar fé de razão, porque pela fé nós enxergar com a mente. Olha só como todo o sermão está girando em torno de nós termos a palavra de Deus e a comunhão com Deus como filtro das nossas ações. É o que vai acontecer com Daniel na Babilônia. Quando a Bíblia dizer que Daniel considerou no seu coração, não quer dizer que Daniel teve um lapso ali. Vai dizer, é como se Daniel estivesse olhando para o manjar sendo oferecido, e ele olhando para aquele manjar, como um jovem geralmente por conta de muita energia da sua fase, geralmente sente muita fome, ou não, né? O jovem é de 8 a 80, ou ele não sente fome, ou ele sente muita fome. Daniel está olhando aquele manjar, e aí ele vai considerar, ou seja, ele vai olhar para dentro de si, para a mente e para o coração, e ele vai lembrar que dentro dele estão os mandamentos do Senhor. É por isso que o autor vai dizer:
e ele considerou não se contaminar, porque não está falando de algo que é físico, é algo que é interno. Daniel percebeu e discerniu que aquele alimento que estava sendo oferecido para a Babilônia não pertencia a Deus, mas era sacrificado aos ídolos da Babilônia. Então ele vai olhar para dentro de si e ele vai ver que o que rege a vida dele é a lei de Deus. Paulo também, para a gente encerrar, está fazendo alusão a um propósito que dá sentido à vida. Por quê? Porque quando nós entendemos a vontade de Deus, descobrimos a verdadeira realização está em viver para Ele. Viver com sabedoria é viver alinhado ao propósito eterno. Glorificar a Deus em tudo. Porque se a nossa vida não glorifica a Deus, mas ainda não fomos alcançados pelo propósito eterno. Porque se vivemos o propósito eterno, tudo o que nós fizermos será para a glória de Deus. O jovem que busca carreira, o pai que sustenta a casa, o obreiro que serve a igreja, todos encontram propósito quando veem suas tarefas como parte da missão de Deus. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus, que essa mensagem continue sendo confirmada no seu coração, no meu coração, em nossas mentes, para a glória de Deus.